No domingo passado vimos a importância do conhecimento de Cristo, do nosso sofrimento. Jesus conhece o nosso sofrimento. E as três áreas exemplificadas nesse conhecimento de Jesus acerca do sofrimento da igreja de Esmirna se encontra em três áreas. Primeiro, as tribulações dessa igreja. Segundo, a pobreza, mas ao mesmo tempo eles eram ricos de Jesus, a sua espiritualidade. E terceiro, as calúnias que os judeus apóstatas estavam falando contra esses crentes diante das suas tribulações. Portanto, vimos de maneira bastante básica que Jesus conhece todas as coisas, principalmente o nosso sofrimento, e isso é um motivo de grande consolo, por sabermos que Jesus anda em comunhão conosco, se encontra em todas as situações ou todas as dificuldades. Nesses dois últimos versículos, que será a nossa concentração nessa noite, Jesus prossegue em seu argumento, nesse conhecimento, e ele vai nos ensinar duas coisas para a igreja de Esmirna acerca de tudo o que ele tem falado ao decorrer desses versículos. Primeiro, Jesus nos chama a sermos fiéis até a morte, versículo de número 10. E o versículo de número 11, Jesus promete a vida eterna ao seu povo. Portanto, comecemos com o primeiro ponto. Jesus nos chama a sermos fiéis até a morte. Se você olhar para o versículo, depois de João declarar que Jesus conhece tudo que nós estamos enfrentando, Jesus prossegue e diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias. Mas não esqueçam, vocês devem ser fiéis até a morte, porque vocês ganharão a coroa da vida. Então a primeira coisa que a gente vê nesse chamamento de Jesus para sermos fiéis até a morte é que nós temos o antídoto contra o medo. Todos nós, em algum momento, teremos medo de algo. Mas Jesus, ele se coloca diante do nosso medo como um antídoto. E nós já vimos no versículo 8 que ele começa pelas suas promessas. Ele coloca as suas características. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essas promessas é o grande consolo de todos esses versículos: tribulação, pobreza, calúnias e principalmente o medo diante do martírio. Muitos morreram e muitos estavam prestes a morrer. E por isso Jesus disse: eu morri, mas eu ressuscitei. Eu venci a morte, portanto eu conheço as necessidades de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sofri a cruz, eu fui até o último momento por amor ao plano de Deus. A minha dificuldade foi ao extremo, mas eu venci por causa da minha obediência ao Deus Pai, o plano que Deus tinha para a minha vida. E se o plano de Deus para vocês é o martírio, eu tenho um antídoto para vocês. Eu estou vivo, eu estou à direita de Deus intercedendo por vocês. Jesus conhece a nossa causa e diante dessa dificuldade, do medo, desta tão grande provação, Jesus coloca a sua presença, a sua promessa e nos diz: o medo não pode parar vocês. Se vocês enfrentarem um martírio, saiba que mesmo lá eu estarei presente. E nós vemos, meus irmãos, essa luta contra o medo, Jesus sempre se colocando no Novo Testamento, mas principalmente também no Antigo Testamento, alguns irmãos na fé que passaram por temores em suas vidas, mas eles nunca perderam a confiança em Deus. Salmo de número 46, olhe para as Escrituras, um texto belíssimo que todos nós conhecemos. O tema deste salmo é o refúgio. O refúgio aparece neste salmo de maneira bastante veemente. Nós vemos no versículo de número 1, no versículo de número 7 e também no versículo de número 11. Davi colocando a percepção que mesmo diante do medo, ele precisa encontrar refrigério nas promessas de Deus.
Salmo de número 46, preste atenção, onde nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja, as tribulações estão presentes, mas ao mesmo tempo o socorro de Deus, as promessas de Deus também estão lá, porque Deus é o nosso refúgio nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, Davi, ele se coloca diante do povo de Deus, aqui, ou autor deste salmo, nos mostrando, meus irmãos, que o povo de Deus, não importa o que aconteça, eles estão seguros. E o autor deste salmo coloca tempos tumultuosos, revoltas, mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ou seja, Deus está presente. Deus está presente em meio ao povo para proteger em todas as circunstâncias. Possa ser que as montanhas se tremam, balançam. Ou seja, o ponto do salmista é que a criação pode, em algum momento, ele reflete essa profundidade de algo instável. É como se aqui as montanhas se balançando, a criação de alguma forma, ou as provações dançando, mexendo com a nossa estrutura de maneira negativa, colocando o nosso coração em pavor, em medo, mas nessa dança de maneira negativa, estremecendo as nossas vidas, existe um Deus estável. Diante da instabilidade da vida, o salmista coloca: Deus é o nosso refúgio, ou seja, Deus é estável. Tudo pode se abalar, mas Deus continua o mesmo. Deus é onipotente. Portanto, nessa noite, a palavra de Jesus, para nós, para a igreja de Esmirna, é: não tenha medo. Não importa o que aconteça. Tenha coragem em Jesus, porque eu venci a morte. E não importa o que aconteça, o medo não pode parar vocês. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele é estável. Ele é firme como uma rocha. Nada pode abalar a nossa vida quando nós estamos confiando plenamente, somente na suficiência de Jesus Cristo. Mas veja também o Salmo de número 56. A gente viu agora o Salmo de número 46, ao mestre de canto dos filhos de Corá. A gente falou Davi, mas os filhos de Corá. Mas o Salmo de número 56, este sim, é um salmo davídico. Esse salmo foi escrito quando Davi estava sobre a ameaça dos filisteus. E o interessante é que Davi ele coloca as suas percepções humanas, porque a reação natural de Davi ou de nossas vidas diante de um grande perigo, de uma grande tribulação, a reação natural é nós entrarmos em pânico, nós demonstrarmos que nós estamos fraquejando, que nós estamos se desviando da fé, por causa das nossas fraquezas, da nossa limitação. Mas o salmista, diante desse salmo, Davi, encontra conforto mesmo em meio à perseguição. E o versículo 11 é muito interessante, quando ele nos fala sobre essa pergunta muito maravilhosa. Possa ser até uma pergunta ao seu próprio coração, uma pergunta que nós devemos fazer ao nosso próprio coração teimoso, pecaminoso, que muitas vezes só olha para as dificuldades, para o temor, para as nossas fraquezas. Mas veja o que Davi constrói aqui diante de todo esse salmo belíssimo, quando ele pergunta, no versículo de número 11, neste Deus, somente neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Somente neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Veja a pergunta: que me pode fazer o homem? Essa expressão homem significa humanidade. O que pode me fazer a humanidade?
Nada quando Deus está no controle. E o interessante é que há um progresso dessa argumentação do conforto de Davi, quando você olha para o versículo de número 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança. Veja, muito parecido. Em nada temerei. Mas preste atenção na pergunta: que me pode fazer um mortal? Nada. Ele exalta a confiança de Deus, ele passa dessa expressão de mortal para uma afirmação mais ampla. Um mortal nada pode fazer, mas a humanidade também nada pode fazer diante do Deus Todo-Poderoso. O que me pode fazer? Um pequeno mortal. Os homens, a humanidade, foram criadas por Deus. Nada temerei, ninguém pode me fazer dano nenhum. A humanidade diante dele, os filisteus, as ameaças diante de Davi, a humanidade incrédula, mas Davi não perdeu a confiança em Deus, o equilíbrio, mesmo diante do terror, o potencial, meus irmãos, que o pecado tem para fazer em nossas vidas. Ao mesmo tempo, Davi coloca o equilíbrio da confiança em Deus. Confiança. Deus Todo-Poderoso. Nenhum dano, nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Nada. Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos quando nós lemos essa expressão aqui em Apocalipse, logo no início: não temas as coisas que tens de sofrer. O povo estava sendo, de alguma forma, diante dessas provações, o possível martírio, o medo bateu em sua porta. O medo bateu em seus corações. Mas o povo de Deus olhou para o Deus do refúgio, o Deus da eterna confiança, e eles permaneceram firmes diante desse momento de grande dificuldade. Se você voltar para Apocalipse, em segundo lugar, nós temos a natureza dessa prisão. Primeiro ponto, o antídoto contra o medo. O antídoto, confiança em Deus, suas promessas, Deus é o nosso refúgio. Mas em segundo lugar, nós temos a natureza dessa prisão. Jesus vai identificar quem está por trás do sofrimento. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Veja, a direção, a hostilidade, a fonte humana contra os crentes naquele contexto vinha do diabo. O diabo é o nosso adversário. O diabo, por meio dos seus instrumentos, vai colocar algumas pessoas contra nós para fazer exatamente isso: causar o sofrimento. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Veja, essa prisão não era um castigo apenas, mas através da prisão vinha a sentença. Eles eram colocados na prisão e alguns, diante da sentença, eram colocados a trabalhos forçados. Mas outros, como nós vemos nesta carta e na história da igreja, sofreram o martírio. O martírio. Mas quando eu olho para essa natureza dessa prisão, uma igreja fiel, a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, mesmo diante disso, não possuindo nenhuma crítica, eles são lançados na prisão. A prisão está diante deles. Ou seja, em sua soberania, Jesus não muda a estratégia que tem para a igreja. Não importa se o sofrimento é de Jesus para você, não importa o que você faça. Você pode ser o crente mais fiel, o sofrimento vai chegar. E aqui está o exemplo dessa igreja. Jesus não muda a estratégia que tem para essa igreja. Não há uma sugestão de Jesus de que uma mudança de planos vai amenizar os adversários da igreja. Mesmo a igreja sendo fiel, isso não significa que ela não passará por sofrimento, porque o diabo está prestes a lançar alguns de vós na prisão. Não há promessa nas Escrituras de uma vida fácil, mas consolo e bênçãos em meio às lutas.
Esse sempre foi o ponto dos apóstolos do Novo Testamento em nossas vidas, que nós precisamos aprender diante da natureza desse sofrimento. Há muitos sofrimentos que Satanás, de alguma forma, vai, pela permissão de Deus, colocar em nosso meio para sermos provados por Deus. O sofrimento deles era um resultado inevitável, não tem como você escapar. Haverá sofrimentos, meus irmãos, que nós não escaparemos. Não escaparemos, porque é um resultado da soberania de Deus. E os primeiros apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, eles, por conta da fidelidade a Jesus, conheceram muitas prisões. O interior de muitas prisões. Eles conheceram as celas de Jerusalém, de Cesareia, de Filipos, de Roma. Porém, nós vemos que essas prisões foram santificadas. Mesmo diante da dor, santificação, oração, louvor. A escuridão das prisões, a escuridão do medo, do pavor, foi iluminado pela presença de Jesus. Veja um exemplo disso, Atos capítulo 16. As prisões sendo santificadas, o sofrimento sendo santificado, o sofrimento sendo, ou nós tendo a cosmovisão de Cristo em todas as circunstâncias. Atos capítulo 16, um texto fascinante. Paulo e Silas na prisão, na dor, mas santificando este momento para a glória de Deus. Atos 16, 22 em diante nos diz: levantou-se. Aqui Atos, capítulo de número 16. Levantou-se a multidão, versículo 22, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, veja, a prisão, o sofrimento, e lhes prendeu os pés no tronco. Vocês não vão sair daqui. O medo vai chegar, o pavor vai chegar. Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Veja, Paulo e Silas ilustram a paz, a alegria em meio ao sofrimento. Aqui está o grande ponto da nossa espiritualidade. Mesmo na dor, demonstrarmos Cristo. Demonstrarmos que de fato nós somos de Jesus. Atos capítulo 12, nós vemos que Pedro dormia enquanto estava preso. Tranquilo, cansado sim, mas ao mesmo tempo tranquilo. A igreja orou por ele e o anjo o libertou. Mas aqui nós temos esses missionários cantando louvores a Deus em meio ao sofrimento, experimentando, meus irmãos, a poderosa presença do Espírito Santo, enchendo seus corações de alegria, de louvor. Não importa o que temos enfrentado, o que mais importa é onde Deus está. É chamarmos Deus para essa prova, para essa luta, cantar louvores no sentido, ó Deus, enche o meu coração, enche a minha vida da presença de Deus. É isso que nós aprendemos, mesmo diante desse sofrimento, a poderosa presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estando lá, de alguma forma, direcionando as nossas lágrimas, direcionando a nossa vida, as nossas orações, o cântico específico, a palavra específica. Ó Cristo, fala ao meu coração, diante desse grande temor, dessa grande tribulação, vem sobre mim com a tua presença. Em terceiro lugar, se você voltar para Apocalipse, nós temos o propósito, a natureza. Mas o propósito, o texto vai dizer, a fim de prová-los. Interessante, porque apesar de Satanás estar utilizando seus instrumentos,
Quando João diz a fim de prová-los, nós observamos que apesar de Satanás estar lá, Deus está controlando todas as coisas. Não é um propósito simplesmente satânico, mas Deus usará Satanás para realizar os seus propósitos. Veja Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4. O propósito da aprovação. E no propósito da aprovação, na tentação de Jesus, nós temos um versículo logo no início que muitas vezes nós passamos desapercebido. Observamos muito as 3 tentações de Jesus, essas perguntas retóricas muitas vezes, a relação de Jesus com o diabo no sentido de ele confrontar com a palavra de Deus. Mas é muito interessante logo no início, como esse versículo começa, a inspiração do Espírito Santo de maneira poderosa. Porque o texto nos diz, a aprovação de Jesus, o propósito da aprovação a seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. O diabo estava lá, mas veja, diante da soberania de Deus, o Espírito Santo guiou Jesus para ser provado por ele. Isso é muito interessante porque o Espírito Santo sempre guiou Jesus, em todas as circunstâncias. Jesus, em todos os momentos cruciais da sua vida, orava ao Senhor. E isso significa que o Espírito de Deus sempre guiou o Filho. Mateus nos ensina que Jesus proporcionou um modelo para os seus seguidores. O modelo para os seus seguidores é que diante das tentações, nós precisamos olhar para a aprovação de Deus. Muitas vezes, o Espírito Santo irá nos direcionar para determinado sofrimento, para trabalhar em nosso coração. É Deus que está lá. Deus estava usando a provação para provar o seu Filho. E o mesmo ocorreu lá em Esmirna. Satanás lançando alguns na prisão, a fim de prová-los. Ou seja, Deus, pela sua soberania, estava organizando todos os detalhes da vida daqueles irmãos. Enquanto Satanás tenta o homem, Deus prova o homem. Prova para nos purificar, prova para nos abençoar, mas Satanás nos tenta para nos tirar da presença de Deus. É o contrário da ação soberana do Senhor. Deus usa a perseguição para provar a nossa fé, testificar que nós de fato somos do Senhor. 1 Pedro, veja, um texto muito interessante também, onde nós temos uma expressão muito preciosa, se necessário. Essa expressão, se necessário, significa que Deus está controlando as nossas provações. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6. Nos diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo. Nós vamos ver mais à frente que tudo é um breve tempo, nada é para sempre. Mas eu queria que você se concentrasse nessa expressão, se necessário. Ou seja, estes sofrimentos que esses irmãos também estavam enfrentando aqui no contexto que Pedro está escrevendo, estes sofrimentos vêm da permissão de Deus. Eles são necessários. Eles devem acontecer. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Propósito. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja, 2 propósitos na provação, que esse texto nos diz, que os crentes de Esmirna experimentaram. A primeira, demonstração da veracidade da nossa fé. Necessário vocês serem contristados. Vocês precisam passar por isso, para que vocês se mantenham firmes na fé. Sejam purificados. Provem a genuinidade da crença de vocês, da certeza da fé de vocês.
Os verdadeiros crentes passarão no teste da tribulação, e quando eles se apegarem, ou eles verem essa provação, se necessário, eles irão se apegar a Jesus. Eles se apegarão a Jesus, se aproximarão de Jesus, não se apostatarão da fé. Então esse é o primeiro benefício, veracidade. Jesus quer nos testar, Jesus quer nos provar, para demonstrarmos de fato que somos dele, que somos de Jesus. Segundo, fortalecer a nossa fé. Primeiro, nós temos a veracidade, mas segundo, fortalecer a nossa fé. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 nos diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Veja, produz e produz. O sofrimento produz algo de Deus em nós, para a sua glória, purifica, fortalece, amadurece a nossa fé. E o interessante é que Pedro fala que nós somos provados aqui, e o valor da nossa fé como o ouro, numa fornalha. Assim como o fogo refina o ouro, a obra de Deus em nossa vida refina a nossa espiritualidade. A obra de Deus nos transforma. O rosto da glória de Cristo, a cada dia, brilhando em nossa vida, a cada momento que nós passamos por cada luta, cada sofrimento, produz e produz. Um eterno peso de glória. Limpa as impurezas que estão em nosso coração, limpa o pecado, limpa a nossa incredulidade, para testemunharmos de Cristo, da sua glória. Existe uma frase que fiquei muito impactado essa semana, que é a seguinte: como é maravilhoso que mesmo quando estamos cegos pelas lágrimas, ainda assim podemos ver o nosso Deus. De fato, nossas lágrimas se tornam lentes de cristal, através das quais Ele é magnífico. E em meio ao sofrimento, percebemos a grandeza de seu poder e a ternura do seu amor. No sofrimento nós vemos que Deus é bom, que Deus é magnífico, que há consolo. Por quê? Porque produz esperança, produz algo espiritual em nossa vida. Então, meus irmãos, o consolo aqui, a aplicação para nós, é que apesar de ter sido Satanás, ter tentado separar aqueles cristãos, Deus, que é onisciente, permite, preste atenção, que Satanás avance, porque existe um propósito soberano de Deus no sofrimento. Assim foi na vida de Jó, assim foi na vida de vários homens de Deus, mas não esqueça, embora os detalhes do seu propósito às vezes sejam desconhecidos, sua intenção geral é clara: provar a nossa fé. Enquanto o nosso adversário tenta nos destruir, o nosso Pai nos aperfeiçoa. O nosso Pai nos amadurece como um filho. Precisamos então olhar para o propósito da aprovação. O propósito da aprovação tem cor. O propósito da aprovação não é apenas cinzento. A aprovação tem cor. O sangue de Jesus, de alguma forma, está lá, fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é algo apenas cinzento, mas é algo que nos traz encorajamento, transformação, produz e produz. Há um propósito de Deus em todas as coisas. E nós não devemos nos esquecermos disso. Em quarto lugar, João diz que esses irmãos terão aflições por 10 dias. Se você tiver observado o texto, vai nos dizer que eles passarão por esse sofrimento por 10 dias. Aqui essa expressão 10 dias, alguns vão dizer que são 10 dias literais, outros é apenas uma linguagem simbólica para um período limitado de tempo. Outros vão dizer que são ali os imperadores, até chegar em Domiciano, que foi 10 imperadores, 10 anos de provação,
porque na literatura profética, um dia equivale a um ano. Então, alguns vão dizer que essa igreja passou 10 anos de tribulação. Outros vão dizer que foram 10 dias literais. Mas outros vão dizer, pela linguagem simbólica de Apocalipse, os números são simbólicos, apenas Jesus quer dizer um tempo limitado. 10 dias. Ou seja, um tempo limitado. Ou 10 anos, ou 10 dias, mas há um tempo. Eu queria que você se concentrasse nisso. Há um tempo dessa provação. Isso se torna mais claro porque Jesus antecede para esses irmãos. Vocês serão lançados, mas não esqueçam, vocês passarão 10 dias de provação. A antecedência indica que Jesus está no controle. Ou seja, Ele que delimita, Ele que coloca o tempo, Ele que coloca a intensidade da provação. 10 dias, eu que estou dizendo, não é 9, não é 8, são 10. A intensidade, a limitação, a determinação está no controle de Cristo. Por isso vocês não devem ter medo, por isso vocês não devem se desesperar. O tempo é relativamente curto. Olhem para o tempo curto, e enquanto vocês olham para o tempo limitado, consigam olhar para além do tempo. Porque só são 10 dias. 10 dias. O tempo para vocês, o tempo que irá durar essa provação, 10 dias. Ou seja, eu sei, eu limito, eu ajudo no processo, e eu estou no fim do processo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não tem como nós não nos lembrarmos desse texto. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Veja, não significa alívio das provações. Preste atenção. Não significa alívio, mas força necessária. Em meio a essa tentação, Deus proverá o livramento para vocês suportarem as provações. Sabe o que nós aprendemos aqui? Às vezes a gente fala, o Senhor é o Deus da minha vida. Mas não esqueça, o Senhor é o Deus da sua provação. Meus irmãos, Deus é o Senhor também das nossas lutas. Falamos muito sobre Deus ser o nosso Senhor, mas não devemos nos esquecermos que também Ele é o Senhor dos nossos sofrimentos. O sofrimento para vocês é 10 dias. Esse é o período de sofrimento, não esqueça. Chegará o 11º dia. Aqui está o consolo. 10 dias, mas chegará o 11º dia. E tudo estará terminado. 10 dias de sofrimento, ou 10 anos de sofrimento, ou 10 dias literais, não importa. O ponto que eu quero que você se concentre é que Deus está organizando tudo, mas chegará o 11º dia. O amanhã pode ser o 11º dia. E o interessante é que eu li justamente de maneira proposital o livro de Daniel. Porque os nossos irmãos foram provados 10 dias. E o texto nos diz que no fim dos 10 dias, ou seja, no fim, eles foram provados. Vamos agora fazer a nossa própria alimentação. 10 dias. Há um tempo para tudo. Há um fim para tudo. E a Bíblia diz que no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Chegou o 11º dia. Eles estavam mais robustos. Eles eram mais inteligentes. Porque eles foram aprovados diante da prova, diante do sofrimento. Não foi a Babilônia que levou Daniel e os seus amigos para lá, foi o próprio Deus em juízo. Deus levou eles para lá. E quando Daniel chegou lá, ele foi um grande homem de Deus, porque Deus já tinha um propósito. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Eles saíram melhores do que entraram.
Deus derramou sabedoria, conhecimento na vida de Daniel. Ele conseguiu interpretar os sonhos. Ele conseguiu testemunhar de Deus na vida daqueles pagãos. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele não desistiu da sua fé. Mesmo diante das tribulações, não importa se é 20, se é 30, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, há um fim. No fim, meu irmão, se você for aprovado, a recompensa vai chegar. Porque Deus está purificando a sua fé. Deus está trabalhando nos mínimos detalhes, e assim foi na igreja em Esmirna. Eles saíram daquela tribulação mais fortalecidos, dando testemunho do poder do seu Deus, do Salvador Jesus Cristo. Nenhum sofrimento pode nos subjugar, exceto com a permissão expressa de Cristo. Vai lá, faz o que tu queres, mas não toque em sua vida. Pode fazer tudo com Jó, mas não toque em sua vida. Expressa, permissão expressa. Meus irmãos, o Senhor tem pleno conhecimento das nossas provações presentes, das nossas lutas presentes, conhecimento, presciência das nossas aflições, desses 10 dias de tribulação. Eu conheço, mas não esqueça, há um limite. Há um limite para cada momento da nossa vida, porque Deus está no trono, Deus está no controle. Portanto, permaneçam calmos em meio às mazelas do mundo. Não esqueça, as provações estão nas mãos soberanas do Senhor. Até aqui, ó prova, você pode ir. Além deste ponto, não. Ela só vai onde Deus quer. Por isso, ó irmãos, amigos, queridos, nós precisamos olhar para o Senhor da provação, não para a prova. Olhe para o Senhor de todas essas calamidades. Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida do povo de Israel, os exílios, nós vemos isso. Foi assim na igreja de Esmirna, e também não é diferente em nossas vidas. Deus está no controle. Em quinto lugar, nós temos agora a ordenança. O texto nos diz: permaneça fiel até a morte. Ou seja, mesmo diante da morte, seja fiel. O comando é: vocês devem perseverar, proclamar, serem fiéis até a morte. Ou seja, esses irmãos tinham mais medo de fazer o que era errado do que morrer por Cristo. É melhor nós morrermos por Cristo do que pecarmos contra Ele. E os crentes devem sempre olhar todas as coisas pelas lentes de Cristo. Eles continuaram fiéis até a morte. A fidelidade é a chave da perseverança, é a aplicação. Sejam fiéis até a morte. Depositem continuamente a vossa confiança no Deus soberano, até o fim, na certeza de que Ele justificará o seu povo em meio ao sofrimento. O ponto, meus irmãos, que vale a pena nós morrermos por Jesus. Vale a pena nós sofrermos por Cristo. Vale a pena viver para Ele. Jesus chama a igreja de Esmirna a criar coragem nos seus mandamentos. Jesus é melhor do que a vida. Marcos capítulo 8, verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. 2 significados desse texto para a vida. Quem vive uma vida egocêntrica, focada neste mundo, não achará a vida eterna. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem pensar nas coisas desse mundo, quem estiver abraçado ao caminho largo, perderá. Perderá a vida, perderá a eternidade. Mas quem perderá a vida por minha causa, ou seja, comunhão com Cristo, vida com Cristo, não importa. Se o martírio chegar, eu irei até o fim. Por quê? Porque a minha vida será salva. Quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, ou seja, quem renuncia
aquilo que é egocêntrico, a vida em rebelião contra Deus. Quem rejeita essas coisas, perde, sim, mas ganha. Ganha a salvação, ganha a comunhão com Cristo. E quando nós lemos o relato da história da igreja, existe um exemplo muito significativo sobre permanecer fiel até o fim. Todos nós já ouvimos sobre a história de Policarpo. Policarpo, a história nos diz que depois de 50 ou a 60 anos, ele era pastor da igreja de Esmirna. Essa carta que foi escrita, depois de 50 anos, apareceu um grande discípulo chamado Policarpo. E a história da igreja nos diz que Policarpo foi discípulo de João. João o colocou, o consagrou como bispo de Esmirna. 50 anos depois, da carta ao Apocalipse. E Policarpo nos diz a história que ele enfrentou o seu martírio. Sem dúvida, eu acredito que Policarpo, diante desse relato que eu vou contar para os irmãos, algo que fortalece para ilustrar a nossa fé, ele permaneceu fiel e ele se lembrou das palavras de João, do seu pastor, do seu amigo, do seu companheiro. Ele se lembrou dos seus irmãos que também passaram por inúmeros sofrimentos. 50 anos depois, ele estava firme na fé. E ele enfrentou o seu martírio. Conta-nos a história, 2 de fevereiro, provavelmente no ano 156 depois de Cristo, o venerável bispo, que havia fugido da cidade, Policarpo, a pedido da congregação, uma grande tribulação estava ocorrendo, ele foi localizado no seu esconderijo, mas ele não fugiu mais. Em vez disso, a história nos diz que ele ofereceu comida para os seus algozes, bebida, e ele pediu para orar, para fortalecer o seu coração. Isso ele fez. E depois que ele foi capturado, a história nos diz que eles viajaram para a cidade designada para ele ser martirizado. O oficial responsável incentivou ele a se retratar e disse para ele: que mal poderá ali, ou perguntou, em oferecer sacrifícios ao imperador? Policarpo recusou-se. Ao chegar, foi empurrado bruscamente para fora da carruagem e levado perante o procônsul na arena, que se dirigiu a ele, disse: pense em sua idade, jure pela fortuna de César, e mais uma vez, jure e eu o libertarei, amaldiçoe a Cristo. Mas Policarpo respondeu: por 86 anos eu tenho servido ao Senhor, e Ele nunca me faltou. Como então poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Mas o procônsul persistiu: jure pela fortuna de César. Eu tenho feras. Se você não mudar de ideia, eu o lançarei a elas. Pode chamá-las, respondeu Policarpo. Já que você menospreza as feras, eu o farei queimar no fogo. Mude de atitude. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que arde por 1 hora e logo se extingue, mas és ignorante sobre o fogo do juízo vindouro, do castigo eterno reservado aos ímpios. Por que te demoras? Faça logo o que queres fazer. A história nos diz que os judeus, os gentios, irados, juntaram a lenha na fogueira. Policarpo, de pé, junto à estaca, orou: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora de participar do cálice de Cristo junto com os teus mártires. Ele sofreu, foi até a morte por Cristo. Um pastor com seus 86 anos, morrendo, sendo martirizado e reconhecendo a Jesus, mesmo diante da morte. Policarpo entendeu a frase: seja fiel até a morte. E nós também devemos entender essa frase. Nós devemos ser fiéis a Jesus quando o nosso dia chegar. Não sabemos,
mas devemos ser fiéis até a morte em todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque em sexto lugar, nós temos uma promessa. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, o texto diz: eu lhe darei a coroa da vida. Coroas em Apocalipse significam honra, autoridade. E o interessante é que quando nós olhamos para essas coroas e vemos o contexto da cidade em Esmirna, nós observamos que em Esmirna, muitos edifícios tinham a aparência de uma coroa. Adoradores de deuses pagãos também usavam coroas. Bons cidadãos e atletas que venciam uma determinada competição também recebiam coroas. Mas veja o contraste: aquela cidade era rica, eles eram pobres, mas ricos espiritualmente. Por quê? Porque eles têm uma coroa eterna. A coroa dos adoradores pagãos, a coroa de Esmirna, é apenas algo externo, algo material, algo terreno, mas nós temos coroas eternas. Nós temos coroas espirituais. Nós temos a vida eterna. Os campeões de Jesus recebem a verdadeira coroa. A verdadeira coroa é a vida eterna. Olhem para a recompensa de vocês. Olhem para o prêmio de vocês. O vencedor terá a vida eterna. O tema principal desta carta, em meio ao sofrimento, é que nós não podemos parar. Por quê? Porque a nossa recompensa é além desta vida. Coroa, vida eterna. Nós aprendemos, meus irmãos, que o único caminho para a vida é a morte. Não tem outra saída. A morte para si mesmo. A morte para o pecado. Todos aqueles que vencem com Cristo possuem uma coroa. O que é essa coroa? A vida eterna. Veja, aqueles adoradores pagãos, os bons competidores, eles trabalhavam, eles adoravam falsos deuses por uma coroa terrena. Preocupações terrenas. Tudo terreno. Mas essa coroa da vida eterna irá nos livrar do pecado. Irá nos livrar da inveja, irá nos livrar da competição, irá nos livrar da rivalidade. É uma coroa eterna, livre, completamente livre das preocupações terrenas. O mundo busca coroas, mas coroas pecaminosas, coroas da sua própria autoexaltação, da sua própria glória. Nós buscamos a coroa de Cristo, que Ele nos dá pela obediência somente a Ele. A coroa dos reis traz muitas preocupações, mas a coroa de Cristo será alegria sem medida. Alegria sem medida. Não haverá choro, pranto, morte, nada. É apenas alegria sem medida. Entrem para o gozo do seu Senhor. Vida eterna. Uma coroa, uma experiência, uma vida sem preocupações terrenas. Você não vai mais pecar contra Deus. Você apenas o adorará para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Portanto, devemos olhar nessa noite para a generosidade de Deus. A bondade de Deus nessa noite é nos conceder vida eterna. É redirecionar a nossa expectativa, os nossos corações, muitas vezes atribulados. Olhem para a recompensa de vocês. Deus é generoso. Deus lhe dará a vida eterna. A grande generosidade que nós temos nessa noite é olharmos para a vida eterna. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa recompensa. Vida eterna. Vida eterna. Meus irmãos, isso deve trazer consolo para a nossa alma. Nós desfrutaremos da vida eterna. Da vida eterna. Mas veja, finalizando, o versículo de número 11, vimos em todos esses pontos, a primeira coisa, Jesus
Só um minuto aqui que travou a benção. Jesus chama seu povo para ser fiel. E vimos vários pontos dessa fidelidade. Mas agora, segundo, se você voltar para o texto, eu queria que você voltasse para esse texto, porque agora é um texto muito importante sobre essa vida eterna, porque Jesus agora vai expandir esse conceito de vida eterna. Jesus promete a vida ao seu povo, e veja como ele faz isso. Volte para o texto de Apocalipse, se você estiver com o texto aberto, capítulo de número 2, o verso de número 11. Jesus promete essa vida. Ele encerra a carta chamando aqueles que têm ouvidos para ouvir. Já vimos o que essa expressão significa, a igreja de Éfeso. Preste atenção, coloque os seus ouvidos para funcionarem. A voz do Espírito está atrelada à voz de Cristo. É a mesma voz. Eles estão em plena comunhão. E a promessa é essa: quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. Então veja, essa promessa é uma reafirmação do versículo 10. Coroa, vida eterna. Ele reafirma: quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. No contexto da igreja em Esmirna, já vimos: vencer, Éfeso, batalhar, perseverar. E se vocês vencerem, vocês não sofrerão dano da segunda morte. Essa expressão segunda morte aparece no capítulo 20, veja, de Apocalipse. Capítulo 20, verso de número 6, a segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Capítulo 21, verso de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o que é a primeira morte? É a morte física. Morte física atinge tanto crentes como descrentes. Mas a segunda morte é espiritual. A segunda morte é eterna. A segunda morte é daqueles que são lançados no lago de fogo, a condenação eterna, o tormento eterno consciente dos seus pecados. Todos aqueles que morrem a primeira morte sem Jesus enfrentarão a segunda morte. Depois da morte, segue-se o juízo. E pelas Escrituras, a única maneira de nós evitarmos a segunda morte é quando cremos totalmente em Jesus, em seu sacrifício expiatório. Vivemos uma vida em total obediência a Ele, mesmo enfrentando ao martírio. Veja, o que João está ensinando, consolando aqueles irmãos. A morte vai chegar. O martírio de vocês, a primeira morte vai chegar, mas não esqueçam, os perseguidores não podem jamais lhe apartarem da presença de Deus, porque vocês estão com Cristo. Aqueles que estão com Cristo, mesmo morrendo nessa vida, nos diz a palavra de Deus, se encontrarão com Jesus no seu paraíso. Não vão para o inferno, vão para a presença de Deus. Então aqui está o consolo. Coroa, vida eterna. Os santos podem sofrer a morte física nas mãos dos seus perseguidores, mas nunca estarão separados de Deus. Que consolo para essa igreja em saber que morrer pela ira humana é pouco comparado ao sofrimento do juízo de Deus. É pouco. Todos morrem, mas nem todos são mortos pela morte. Todos. Mas nem todos são mortos pela segunda morte, porque os crentes estão com Jesus. E se morrerem hoje, estarão na presença do Senhor para todo sempre. Mas ao mesmo tempo que esse versículo é algo abençoador para os crentes, é algo aterrorizador para os descrentes. Nós também aprendemos que os incrédulos serão separados de Deus por toda a eternidade.
sofrerão a segunda morte. O futuro escatológico, futuro daqueles que rejeitam a Cristo, é um futuro de separação eterna. E nós precisamos, nessa noite, olharmos para esse texto e perguntarmos se nós estamos com Jesus. Porque se você estiver sem Cristo, se você partir hoje, você sofrerá a segunda morte, sem escapatória. O lago de fogo, onde os incrédulos estarão lá, os mentirosos estarão lá, os excluídos. Sim, existem os excluídos da glória de Deus. Está aqui Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Mas ao mesmo tempo, os incrédulos, todas as pessoas contra Cristo, separados eternamente da presença de Deus, sofrendo por toda a eternidade. Por quê? Porque não morreram com Cristo. Precisamos estar com Cristo, porque depois desta vida, aqueles que morrem se encontrarão com Cristo na próxima vida, na eternidade. Concluímos, meus irmãos, que essas mensagens da igreja de Esmirna, nós que queremos ser crentes autênticos, precisamos olhar para o nosso sofrimento. A igreja é sofredora, mas nós devemos olhar para os nossos sofrimentos, não pelas nossas lentes, mas pelas lentes de Cristo. Pelas lentes de Cristo. Jesus Cristo é o primeiro, o último que morreu e vive novamente. Conhece as nossas provações e controla o nosso destino. E nos premiará no final desta corrida com a coroa da vida.